valendo Nós já, vamos pode fazer. Nós vamos falar de Nós já família, estamos mas não gravando. sei se eu vou conseguir. Eu queria fazer aquele negócio da casa que cai, sabe? Tipo, só que sei. eu não achei nenhum de madeira, acho que não existe mais, né? De madeira, acho que E eu não tem. tenho. Eu tinha um daí não de sei se eu madeira consigo lá em fazer. casa. Tinha? Tinha. Diz que eu tive essa ideia Que agora. coisa linda. Daí era pra fazer. Vocês estão vendo, gente, como é que é? A gente aqui não é só podcasters. Melhor seria com os leguinhos, né? Vocês estão vendo que nós também somos Mas a gente- pedagogos. Meu Deus, olha acadêmicos. isso. Deixa eu só fazer um outro negócio. Eu não posso mostrar o quanto. Mas a anotação do marxismo cultural, daí, né? Cris, o que você acha que é a diferença fundamental de uma família cristã para essa ideia moderna de família? A família cristã, ela é mais tradicional. Não mais tradicional, mas é mais no princípios bíblicos, né? A moderna, ela pode até ter um pouco do tradicional, mas também fica a mentalidade de que dá um jeitinho, não é tanto assim, vamos pegar um exemplo, né? Uma educação, uma disciplina positiva, alguma coisa assim. Tipo, tem coisas boas e tem coisas, mas a pessoa pega só aquilo e tenta colocar na realidade dela, entendeu? Não. Não? Assim, ó, a família moderna. A família moderna, ela quer o que está falando, as informações que estão no ar, na mídia, a ideologias, as coisas que estão acontecendo, ela tenta colocar isso, viver Você está isso. definindo a família moderna mais ou menos como uma esponja. O que passa ali. Exatamente. Ah, se estudar, vai agregando, vai Vai montando e fazendo. tal. E uma Tá família gravando? mais... Não, né? E uma família... Tá? Sim, mas por favor, não interrompa seus colegas dessa forma. Então vamos começar de novo. E uma família. A família... qual que era o mesmo? A classe... Não, não era classe... A família clássica. Não era A clássica. família contemporânea. Contemporânea, assim, ela já tem princípios, valores que ela vai trazendo e ela vai vivendo de geração em geração e ela vai colocando aquilo e aqueles princípios geralmente são baseados na palavra de Deus e esses princípios eles são imutáveis, né? Olha, eu dei uma olhadinha aqui nos trâmites, nos pensamentos de lei para o nosso próximo tempo, e eu percebi que está lá começando a tomar forma a ideia de um texto que diz que a família é uma união de pessoas baseada no amor, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção de consanguinidade, sem nenhuma distinção, bastando ser dois seres humanos a iniciar, entre aspas, dois ou mais seres humanos a iniciar, por amor, esse aglomerado aí, que a partir de que isso passasse, se tornasse família. Quais os perigos desse negócio de família ser um ajuntamento de duas pessoas que entendem se amar? Oi? Sério que tá gravando mesmo já? Ele tá falando muito sério pra não tá, né? Ai, nem deu tempo de eu assentar onde é que eu tô ainda. Bem, aonde nós estamos, Fabiano? Rua? Rua Ângelo Merlo, eu não vou falar o número, porque senão vão me achar aqui em casa. Nós estamos aqui em Pato Branco, no Paraná, na casa do nosso worship leader para as igrejas pretas, do nosso líder de louvor para as moderninhas, do nosso regente de coro para as tradicionais, do nosso musical director para as americanizadas. Eis-nos aqui. Então, respira. Que bom que a gente está junto de novo nesse momento especial do nosso podcast Papo com Vida. E nós estamos muito felizes com a repercussão do primeiro episódio aí e tocando já num assunto muito interessante que vai mexer certamente com o coração de todo mundo. Porque todo mundo veio de uma família, todo mundo veio, né, de um papai e de uma mamãe, até que se saiba. Então, acreditamos que esse assunto mexe com todo mundo e hoje nós vamos falar sobre essas visões de família, como isso nos afeta, o que isso faz conosco, o que isso faz com os nossos filhos. E hoje estamos aqui com a Cris e com a Lu. Temos uma licença aqui para Débora. E lá vamos nós, né? Falando sobre esse assunto tão precioso, tão importante. Foi bom viver em família essa semana, Cris? Como foi? Foi muito bom viver em família essa semana.
É verdade que a gente vai ter que fazer um podcast, de certa forma, restrito no nosso tempo, porque tem um projeto de família, projeto à tarde. Vamos passar o feriadão aí em família. A gente decidiu, uma das metas desse ano, tirar 4 pequenos momentos assim em família. Eu, meu marido e os meus filhos. E o segundo desse ano vai acontecer hoje até segunda-feira. Ah, que legal, parabéns. Você, Lu, gosta de ter esses momentos também? Vocês saem em família? Como funciona isso? Amo, amo. Na verdade, hoje as saídas em família elas estão mais restritas, né, Cris? Porque os filhos crescem. Então, hoje as saídas em família estão mais eu e o meu marido, mas quando dá, a gente ama sair com os A gente filhos. também lá em casa agora está dividindo a filha aí com as saídas com o namorado, com a família e tudo mais, mas graças a Deus que a vida continua, que a vida segue. Mas muito bem, eu sei que nós temos um pensamento de certa forma próximo, porque temos uma visão de vida e de mundo próxima, mas quando falamos de família hoje, a gente precisa pontuar o que é família para nós. Há pouco tempo estava tramitando aí, ou pelo menos rumores de uma tramitação de um projeto que estabeleceria como família a união por amor de dois quaisqueres, sem distinção de sexo, o gênero, conforme pensam ser gênero, sem distinção de consanguinidade, sem distinção de idade, e muita coisa que coloca aí em xeque o que é família. Lu, você podia tentar pontuar para a gente o que é família? Bom, o que eu entendo é que família ela nasce da união de um homem e uma mulher, nascidos assim, né? E que fazem uma aliança, um compromisso, e os filhos que gerarem a partir deles, né? Os seus filhos. Essa é a família estabelecida por Deus, essa é a família que Deus criou e que Ele disse, né? Eu estava olhando esse texto hoje de manhã, no final do livro de Gênesis, onde Deus, depois de olhar para tudo o que Ele tinha criado, Ele olha e diz que era muito bom. Então, família não é uma invenção humana, família é algo que Deus criou, Ele é o criador da família e Ele diz que é algo muito bom. Essa é a estrutura base de família. Você acha que Deus não aceita a família diferente? Olha, a família de Deus não é diferente, ela é assim, mas Deus respeita cada um. Se a pessoa quiser fazer uma família diferente, só não pode chamar de família daí, né? Isso Porque não é família, né? isso traria as pessoas a um pensamento bem conturbado sobre, né, o que é verdadeiramente família. E para você, Cris, como funciona isso? Você está pensando assim, tomara que ele não seja tão tramontina comigo hoje. Não, eu vejo que né? Eu brinquei no começo do podcast que é a raiz família e raiz Nutella, né? É a família raiz, assim, né? Família, raiz família Mas, assim, ó, e na raiz verdade, Nutella? Eu acredito que a família, hoje em dia, ela se transformou. Teve essas transformações que as pessoas chamam, como a Lu falou, de família, que na verdade não são a família designada por Deus, porque é feita de um homem e de uma mulher, e as pessoas acabam colocando, né? Estamos aqui em família, mas na verdade não é a família baseada na Bíblia. Então, assim, a família que eu vejo como uma família sadia, uma família que eu vivo, que eu acredito mesmo, e o plano de Deus é uma família, né, constituída de homem, mulher, né, os filhos, esse momento em amor, em comunhão e tudo mais. Então, eu compartilho do mesmo pensamento da Lu. Vamos tentar organizar aqui, né? Porque a gente já está tocando num ponto bem tenso da história. Talvez nós possamos dizer assim, eu posso chamar o pé de mão e eu posso chamar a minha unha de olho. Eu posso fazer o que eu queira fazer. Desde que eu não imponha para as outras pessoas que também o façam ou que aceitem a minha denominação. É meu vocabulário próprio. Criei a minha língua, eu posso falar a minha língua onde eu quiser, mas não é bom que eu espere que as outras pessoas entendam o que eu estou falando. Então, não tem uma questão de aceitação ou não, tem uma questão de ponto de vista estabelecido. Porque eu fico muito preocupado quando pessoas
definem como os outros deveriam viver. Então eu penso o seguinte, que se nós dizemos viver a vida cristã, ou ser cristãos, ou bíblicos, nós entendemos família como um homem, uma mulher, ou XX e XY, que se unem e geram descendentes. E a partir daí nós entendemos isso como família. Agora, você também pode entender e chamar o que você quiser, do que você quiser, por uma liberdade sua. O que não pode é fazer ao mesmo tempo e se chamar cristão, ou dizer-se bíblico, ou exigir, ou chamar para si um título de normalidade. Porque normal é a norma. Então, se em norma as famílias estão constituídas assim, uma família que não seguir a norma não é uma escolha ou também não é um preconceito. É a língua portuguesa. A norma é aquilo que funciona dentro do que a maior parte das pessoas entende como família, como dizemos. Por que a gente não costuma usar os termos família tradicional? Porque família é família. É como se eu chamasse o meu dedo, o dedo e o dedo tradicional, porque agora alguém chama que o dedo não é mais o mindinho, é outra coisa, né? Então, não existe família tradicional, existe esse aqui é o família. mindinho moderno e esse aqui é o mindinho tradicional? Qual que é o nome moderno, né? Do dedão, do dedinho. Então, eu acho que é por isso. Se você precisa Simples colocar um adjetivo para entender, você já está assumindo que existem outras formas. Então, eu não sou cis? Ah, bom, daí essas anotações de todas essas coisas eu não trouxe de cabeça, ainda não sei nominá-las. Muito bem. Você sabe o que é isso, Cris? Não sabe? Você é Cris, né? É o método CIS? Gente, olá, seu Paulo. Faz favor de fazer pingar aí, porque acabou de ter... É muito bom, muito bem. Eu tive no final de semana num evento muito interessante, chama Legendários. E é um evento que se propõe a resgatar algumas coisas, inclusive a hombridade, ou a expressão mais viril e firme de um homem para ser um arrimo de família e alguém que traz uma casa à ordem, alguém que traz a sua casa para uma linha de comportamento, de vida, de propósitos, de sonhos mais adequada ou mais coerente com o que nós costumamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia, nas formas que os cristãos costumam viver por orientação desse Deus. Quando a gente fala numa sociedade que o homem traz direção para dentro de uma casa, rapidamente se ouve os gritos. Isso aí é patriarcado, isso aí é sociedade patriarcal. E nós estamos aqui num podcast onde os homens são minoria. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão... De que lado desse jogo vocês estão? Estão se sentindo aí oprimidas pelo seu patriarca? Estão sentindo que precisam tomar a frente, senão vão viver de capacho do homem? Ou viver naquela palavra, submissão? Como é que funciona isso aí? Um homem forte ainda tem lugar no mundo? Ainda é desejado? Ou o negócio é ser mais Nutelinha? Que eu tive que dar risada no Nutelinha. Nutelinha. Não posso rir muito aqui, né? Tem que... Mas eu acredito que sim, que um homem, ele precisa ter um papel, né? Eu me lembro esses tempos atrás que a doutora Deusa veio e falou, né? Agora não lembro se foi a doutora Deusa, foi lá no negócio do Origens, que os homens precisam vestir as calças e as mulheres precisam vestir as saias, né? E acho que tem uma inversão de valores, e tem, sabe, essa inversão de valores também tem refletido muito, né? E dentro das casas, porque as pessoas, eu vou falar como a questão das mulheres. As mulheres, muitas vezes, elas querem
fazer tudo, conquistar, e elas têm o espaço para isso, e isso é bom, elas têm conquistado, mas elas estão esquecendo também do principal objetivo, do propósito que é dentro das casas. E que é essa submissão, né? As pessoas, elas confundem muito submissão com eu vou mandar e vou ficar ali quieta, e na verdade a submissão não é você estar sob uma missão, é você estar andando alinhado, andando junto, e não é você, meu Deus, meu marido vai falar, vai tacar-lhe pau, e eu vou, meu Deus do céu, né? Não é lugar, o homem vale muito e a mulher vale pouco. Exatamente. Então, eu acredito que precisa, sim. Eu acho que algumas vezes até as mulheres elas têm se sobressaído, vou dizer assim, de autoridade, porque às vezes os homens não estão tomando essa postura de uma autoridade, não do autoritarismo, mas uma autoridade mesmo, dentro das casas, dentro das famílias. Então, eu acredito que as mulheres elas precisam, sim, ser submetidas aos homens, e os maridos precisam, sim, estar, né, tendo essa voz ativa também dentro de casa. Lu, eu acho que as mulheres nunca tiveram tanto poder, tanto protagonismo. Por que elas não são felizes? Porque elas estão vestindo a roupa do marido, o papel do marido, né? Eu acho que essa é uma das coisas, mas talvez seja meio simplista dizer isso, né? Mas depende de quais mulheres não são felizes, né? Sim, Porque nós somos. sim, é verdade. Eu acho que as mulheres Poderosa. as mulheres estão sobrecarregadas, tendo que viver o seu papel, né? Estamos falando aqui do contexto até de mulheres casadas, né, que estão em família, estão vivendo o seu papel como esposa, como mãe, né, fazendo as coisas acontecer naquilo que é o seu papel, e muitas vezes fazendo as coisas acontecer no papel do marido, que às vezes é ausente. Às vezes ele não está ali. Ele só está de corpo presente, mas ele não está na parceria, ele não está no compromisso. E às vezes ele não está fisicamente. Às vezes aquela mulher está fazendo tudo sozinha, não tem um marido, separou, é sozinha e tem os seus talvez já tenha filhos. provado para o seu marido que ele não faz falta. Isso, e aí ele foi tantas- embora para tantas procurar alguém para coisas. quem ele faça, né? Então, há uma sobrecarga na vida da mulher, não tem dúvida disso, né? Por isso que mulheres são tão fortes. Fortes. Será? Bem, vamos lá. Eu tenho que confessar para vocês que esse é um assunto que mexe comigo. Afinal de contas, o tema da minha tese de mestrado foi Homens de Saia, defendendo a tese de que as mulheres têm vencido como homens, né, emulando um comportamento masculino. E que a mulher é muito bem-vinda em todos os aspectos. A mulher é bem-vinda no trabalho, na profissão, na ciência, no governo. Eu creio que a mulher tem uma percepção, uma força e um chamado dentro da feminilidade para exercer seu papel em todos esses lugares. Talvez a maior parte das pessoas não conheça o contexto bíblico que diz que a mulher virtuosa, o seu marido confia nela, os seus filhos estão seguros e ela compra, ela vende, ela produz. E eu fui estudando ali Provérbios 31, a partir do verso 10, e descobrindo que o texto cobre todos os setores. Cobre setor de moda, cobre setor de comércio, cobre setor de indústria. Acorda cedo para dar ordens às suas empregadas, suas servas. Né? Tá lá Pronta, Senhor. cuidando do Tem RH. ajudantes em casa. Cuidando do RH, ela também negocia com os mercadores, faz o marketing, porque ela dá cinta aos mercadores. Por que ela dá cinta aos mercadores? Para que a favoreçam nas suas negociações, e é uma super mulher de negócios. Mas o coração do seu marido está confiante nela, os seus filhos a louvam. Então, tem biblicamente lugar para o protagonismo feminino. Como mulher, você pode ser tudo isso. O que penso estar acontecendo nesses dias é que a mulher não tem vencido como mulher, mas tem vencido como um homem, tem emulado aí o comportamento masculino para conseguir vencer. E nesse processo, quando a gente sai da nossa essência para ser algo que nós não fomos criados para ser, tem preços no processo, tem preços na vida dos filhos, tem preço no relacionamento e, por que não, tem preços emocionais, psíquicos. E aí a gente vê aí as doenças modernas chegando muito rápido, a expectativa de vida diminuindo,
ao contrário do que se esperava, ou também muita tensão, muita angústia, muita infelicidade, suicídio, a depressão, esses males modernos chegando. Como uma mulher poderia vencer como mulher, no seu papel de mulher na nossa sociedade nesses dias? Cris, ainda tem espaço para uma mulher que vence a cuidar de uma criança, decidir ficar em casa num período para ver seus filhos crescerem? Ou você acha que as grandes mulheres já não vão mais poder ter esses privilégios? Olha, ontem mesmo eu estava comentando isso com um grupo de mulheres que eu creio que está sendo resgatado isso. As pessoas que vão vencer vão ser aquelas que vão estar olhando para dentro das suas casas, as mulheres. Então, eu acredito, isso não significa que elas vão se anular profissionalmente e que elas vão... Mas eu acredito que elas vão realmente estar sendo auxiliadoras do quê? Mostrei a fotinho de você com seus filhos ali. Coisa linda. Voltando, agora eu me perdi o que eu ia dizer. De propósito, né? Você falou que as mulheres vencedoras seriam aquelas que sim, resgatariam esse olhar. Eu acredito porque se a gente for ver biblicamente, né, Provérbios, a mulher sabe edificar a casa, não está falando. Então, a mesma mão que vai edificar, ela pode destruir. E se a gente pegar lá em Gênesis, como a Lu pegou, Deus criou a mulher para ser o quê? Uma auxiliadora idônea. Então, quem vai estar auxiliando, que vai estar andando junto e de uma maneira correta. Então, eu acredito que as mulheres têm, sim, vez por um período de tempo, eu vou dizer, eu nunca me imaginei estar em casa sem trabalhar, fora. Sempre, nunca. Se me falassem isso há 10 anos atrás, você vai largar o teu emprego e você vai ficar cuidando dos teus filhos? Não, imagine. A Valentina, com 4 meses, eu já coloquei numa escolinha, eu já voltei a trabalhar meio período. Toda a minha vida, eu vou, meio período, eu vou trabalhar, não vou conseguir ficar em casa. Porque a gente pensa, eu vou ficar em casa fazendo o quê, né? Mal a gente sabe tudo que tem para fazer, né? Mas, enfim. Mas eu vou ficar em casa fazendo o quê? Eu vou ficar cuidando das crianças, Só que tem todo... E assim, e eu comecei... Então, eu sempre tive essa vida. E quando foi a época da pandemia, que eu trabalhava em home office, tinha 2 tatas, as crianças não estavam não estavam na escola, estavam em casa. E chegou um dia à noite, assim, era quase meia-noite, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque estou trabalhando, não estou nem vendo as crianças, às vezes iam falar comigo no escritório e diziam, não, a mãe está trabalhando, meu Deus, porque na cabeça delas, você está em casa, não está trabalhando, né? Está em casa, né? E todo esse processo, Deus começou até a falar muito ao meu coração sobre esse chamado, né? De mãe, de me voltar ao lar. E eu acho que isso há um resgate individual mesmo de cada mulher. Significa que todas vão parar de trabalhar para cuidar dos seus lares e dos seus filhos? Talvez não. Mas eu acredito que o coração precisa estar naquele lugar. Porque quando a gente muitas vezes está em casa, tem mulheres que às vezes não trabalham, mas fora, né? Em casa, não trabalham fora, estão o dia inteiro dentro dos seus lares, mas ao mesmo tempo não estão com o coração ali com os filhos, não estão escutando, não estão... Então, eu acredito que... O lar é o peso, o lar é o que me trava, o lar é o que não permite que eu voe. E às vezes os filhos acabam até sendo uma desculpa. Eu não posso aquilo por causa dos filhos, eu não posso. Não, meus filhos, não. Meu Deus do céu, o que era para ser bênção vira um troféu, né? Então, aqui, meu filho não pode isso, então tá aqui, não posso, né? Acaba não vivendo mais isso. Então, eu acredito que quando o coração da mulher está realmente no lugar certo e entendendo o que é a família e o que os homens, o papel dos homens e o papel das mulheres, eu acredito que isso faz com que também venham estar andando e que a mulher venha estar sendo vitoriosa e ela entende que o êxito não é somente vou ganhar 10 mil, sei lá, 20 mil reais num negócio. Não, às vezes vai ganhar a família, que é uma coisa, né, tão importante nisso. Então, eu acredito que as mulheres em si têm sim um valor, um apreço, e elas precisam, e elas têm o lugar delas dentro de casa, né? E para quem está com medo da expressão de submissão ou de auxiliadora, talvez surpreenda vocês duas agora, porque quando a Bíblia diz lá em Gênesis uma auxiliadora idônea, no original vai aparecer lá uma auxiliadora opositora. Uhum. Alguém que resiste ao homem. Não no sentido de se contrapor ou belicamente ou de brigar, mas alguém que vai ter ideias divergentes
para se opor na necessidade do equilíbrio. Lu, você enxerga essa realidade perto da gente? Será que a mulher é aquela que algumas vezes vê as coisas que o marido não está enxergando e precisa se contrapor? E isso tem espaço nisso, na a famigerada submissão? Tem espaço para diálogo opositor numa família funcional? A orientação é bíblica. Sim, tem, porque quando Deus estabelece o casamento e os papéis de um e de outro, ele não está fazendo uma distinção de valor. Homem e mulher têm o mesmo valor, então a opinião de cada um, ela vai ter o mesmo valor. E eu penso assim que Deus dotou a mulher de alguma sensibilidade diferenciada, de uma Vamos lá, certa intuição. Deus dotou a mulher de uma certa sensibilidade diferenciada, uma intuição. Uma Vai lá. intuição. E isso é para, não para passar na frente desse homem, mas para contribuir, é para colaborar. Então, eu acho assim, o homem que descobriu isso, ele vai ganhar muito. E o relacionamento ganha muito, a família ganha muito. Quando um enxerga de uma forma, ele está olhando o copo aqui, né? O copo não dá, o celular. A esposa o marido está olhando aqui, nessa perspectiva. E a esposa está olhando de lá para cá, ela está vendo de outra perspectiva. Ela está vendo o símbolo ali que o marido não está vendo. Então, unidade já está até mordido esse símbolo aí, né? Falou em Gênesis e já apareceu o fruto mordido. Então, se a mulher contribui com isso para o seu marido, para o lar, falando, olha, eu vejo assim, isso aqui você não está vendo, eu estou há mais tempo com a criança ou com o filho, eu percebi tal coisa, é trazer luz para uma situação. E isso os dois podem fazer, né? Isso é bênção, isso é a família de verdade. Né? Vocês acham que um ambiente saudável que proporciona que as pessoas ouçam opiniões diferentes como contribuição e não como disputa? Porque se tem um ambiente de disputa dentro de casa, se a gente está concorrendo, se a gente está tentando ser melhor, se a gente está tentando provar, cada vez que eu ouço uma opinião contrária e modifico o que eu estava pensando, eu estou perdendo. Cada vez que eu ouço a opinião do outro e declino de algo que já estava pronto na minha cabeça, eu sou um derrotado. Mas se tem um ambiente, qual é esse ambiente que eu preciso gerar na minha casa para que a oposição de opiniões seja tratada como uma virtude, como uma possibilidade, como uma ampliação de um paradigma ou de uma cadeia de pensamentos, e não como, perdi para ela de novo, ela sabia uma coisa que eu não sabia, não acredito, vai ser do meu jeito, eu sou o homem dessa casa. Bom, talvez tivesse que chamar os homens para responder essa pergunta, né? Mas Eu acho que respeito, né? eu acho que é algo que é a construção desse casamento. Se é uma construção baseada em orgulho, em competição, em eu sou, né, e não os dois ou nós, né? Eu acho que é um lar onde não entrou nós. É o lar onde é eu, a minha vontade, a minha visão, o meu... Qual a porcentagem de lugares onde os homens e as mulheres vivem bem dentro das casas hoje? Eu não sei, eu acho que é muito pequena. Eu digo para você uma coisa. O que é pequeno? O bom ou o ruim? O ruim? O bom é pequeno. É menos casais vivendo bem, claro, felizes? Com certeza. Eu vivo muito bem, depois de ter vivido muito mal. Mas eu vivo muito bem com meu marido, já faz muito tempo. Não que seja a família perfeita, que isso já descobri, Cris, que não existe. Nós estamos sobrando aqui, porque ela pode contar tudo do ruim e tudo do bom, tá todo ali a sabedoria. Que beleza. Que coisa. Muito bom, eu tô adorando isso. Vamos explorar o lado negro daqui a pouquinho. O que eu quero dizer... Você está vendo como funcionário. É que eu já vivi num lar, né? O meu casamento já teve uma fase onde a gente não conhecia... Primeiro, a gente não conhecia a verdade, o design de Deus para a família, o projeto de Deus para a família, onde nós nem conhecíamos a Deus. Então, a gente vivia no curso desse mundo, no curso de muitas coisas que estavam dentro da gente. Então, a gente estava mais preocupado com a gente mesmo do que com o outro, do que com o bem-estar geral da nação ali de dentro da casa. Alguém que vai me fazer feliz. Isso, encontrei alguém para me completar, para me fazer feliz. Então, a mudança teve que ser na base, né? Então, vivemos um tempo de competição, vivemos um tempo onde
o marido não era o líder da casa. Vivemos um tempo onde o marido não era nem o provedor financeiro, mas acho que isso é uma questão que pode ser administrada dentro de casa, mas quando o marido não provê muitos recursos dentro de casa, o recurso emocional, o recurso espiritual, o recurso financeiro, eu passei essa fase dentro da minha casa, mas eu passei outro processo dentro da minha casa, onde houve mudanças nisso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Eu amo falar sobre família porque essa é a realidade que eu vivi, de transformação no casamento, na vida no casamento, e eu acho que é possível. O que você pensa, Cris? Vamos tentar não bater muito na nossa mesa para não fazer, na mesa, não tá. bater muito no O nosso. gringuês aqui não para, né? Entendo. Tá. Já viram aí da onde veio as nossas famílias? Rá! Esses dias atrás, eu li num livro que falava, né, que muitas pessoas estão vivendo em família como, como se fosse uma empresa. Ou são concorrentes, ou precisa viver como uma empresa, ou como concorrência, ou como sociedade, né? E muitos maridos e mulheres estão vivendo, né? Vamos ver quem que vai ganhar mais. Mas voltando ali a Lu, eu acho que, sim, as pessoas, na verdade, elas acabam vivenciando, elas acabam levando a família, fazendo com que o que a minha opinião é certa, sem escutar o outro e também sem valorizar, validar, digamos assim, né? Sem escutar. Muitas vezes, vamos pegar as mulheres que geralmente falam um pouco mais, o marido começa uma coisa, não, nada a ver, não, isso aí nada a ver, e já corta. E, às Desfaz vezes, ali, ó. Aí acaba desencorajando muitas vezes o homem, ou também acaba anulando, dizendo, beleza, só aquela uma hora vai dizer, então faz ali. E também a gente tem uma perspectiva, às vezes, de que o homem vai fazer algo, tipo, dentro de casa, ou, enfim, vai ajudar, de certa forma, como uma mulher. E também acaba não vendo deixa eu essas traduzir. peculiaridades, né? Trocar o chuveiro. Não precisa lembrar a cada 30 minutos, né? Não precisa lembrar cada 2 anos. Quando a mulher. 6 meses. Elas estão fazendo referência a uma palavra que diz assim, né? Olha, quando você pede para o homem fazer alguma coisa, pede e espera. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Exatamente. Mas eu acredito que esse respeito, esse entendimento de que os homens realmente são diferentes, isso faz com que o ambiente familiar também se torne, né, mais... Vamos lá, Cris. Amigável. Vamos partir para o pessoal aqui, né? Você trabalha desde os 14 anos, você já vendeu, você já mandou condicional para tudo que é lado, você já vendeu perfuminho, óleozinho, você é uma digital influencer aí dentro da tua região, das mais conhecidas. O seu marido é o pai dos competitivos. Bastante. Como é que Deus! Como é que uma mulher forte, intensa como você, que de opiniões fortes, de um gringuês na ponta da língua, se vira com aquela máquina de conquistar troféus lá? Eu deixo ele com as competições dele lá. Manda ele pro futebol. Não, mas eu acho que eu entendi. Até no começo do nosso casamento, teve várias coisas assim que a gente ficava, meu Deus, mas eu acho que nada a ver isso. Dava aquelas brigas, até que um acabou entendendo, cedendo a maneira que o outro também é, e que trabalha, e que faz. Então, eu acredito que o respeito, a comunicação, hoje eu acho que falta bastante a comunicação de, olha, eu penso diferente, mas beleza, vamos ver, vamos orar, vamos ir por esse caminho. E sem essa acusação de tipo, eu sabia que eu estava certa, né? Não, realmente Ceder com o faz coração parte dessa massa que faz esse bolo gostoso como do ele casamento? é o competitivo, né? E eu sempre cedo, ele sempre ganha. Tá tudo certo. Isso é verdade ou foi uma mensagem? Tá usando o pod aí? Atenção, Senhor. Quase falei. Como que era? Ceder de vez em quando faz parte dessa massa e quem precisa ceder? Eu acho que os dois, na verdade, precisam ceder. Quando vê que há uma necessidade. Porque senão vira uma briga, tipo, de força mesmo. Não, essa é a minha opinião, essa é a minha, não, eu acho... E às vezes, igual a Lu falou, às vezes as pessoas estão vendo de outro lado diferente, mas às vezes colocar e pensar, não. Mas tá, então beleza, né? Isso, aquilo. Eu acho que existe uma coisa assim, muito importante, eu não sei como vou dizer,
quero espiritualizar, mas assim, tipo, algo, assim, num acordo, sabe? Existe algo, quando elas estão de comum acordo, o casal, as coisas acontecem. Então, quando há essa divisão, o negócio não vai para frente, você vê várias coisas, não somente no relacionamento conjugal, mas, às vezes, financeiro, vai respingando em outros relacionamentos, em outras coisas. Então, vou pegar lá em casa, já que, né, puxou, a gente sempre tenta entrar em um comum acordo. Mesmo não concorda, coloca, vai vendo, vai analisando, vai... Mas sempre, né, tentamos entrar em um acordo. Vamos segurar essa palavra do acordo. E deixa eu perguntar antes uma coisa para a Lulu. Eu já tenho ouvido essa frase algumas vezes no nosso meio, que num casamento, quando um ganha, os dois perdem. É isso mesmo? Como funciona essa dinâmica? Eu concordo com ela, porque eu entendo que isso tem a ver com competição, né? Então, se um ganha, o outro perdeu. Então, E se um perde, os dois perdem. então, você está lutando contra o outro, mas, no fim das contas, você está lutando contra você mesmo, né? Agora, as nossas casas têm diferenças, nossos casamentos têm diferenças, o homem, a mulher, desde gosto, a criação, tudo é diferente. Transfundo né? familiar. Transfundo familiar, tudo. Então, tem que ter muito acordo e vai ter o dia da discussão, né? Vamos falar, nós estamos falando de vida real aqui, né, gente? Não estamos falando de um castelo, né, de fake news. Tem dias em que não é tão simples chegar. Não é tão simples chegar no acordo. O acordo não vai chegar naquela hora, vai chegar uns dias depois, no outro dia, tem que deixar, às vezes, a poeira dar uma baixada e tal, né? Então, isso não acontece do dia para a noite. Isso não é a receita de bolo lá dos cupcakes da Cris. Isso é uma caminhada, isso é moldar, né? O Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo de Deus dentro da gente. Se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, a decisão de viver com Ele, o entendimento de que Ele sabe o que é melhor para a vida, eu matava o meu marido. Ele sabe disso. A técnica está vibrando. Corte. Mas eu preciso dizer que eu o amo profundamente e nunca deixei de amá-lo. Mas as diferenças, às vezes, nos irritam tanto, que nos tiram do sério, que a gente quer matar o outro. Mas ele também não é tão santinho, porque eu posso entregar uma dele com toda aquela calmaria. Um dia ele disse para mim que ele desejava que eu morresse. Essa era a nossa vida antes. Então, quando eu digo que eu experimentei os dois lados, não é porque está tudo certo e nem porque eu sou Deus, como diz o chefe aí, mas é porque eu pude provar o que é viver longe do Senhor e viver a transformação na minha vida e na vida do meu marido. Isso é a vida real. Aí, se ela está armada, se está tudo certo. Não, eu só trouxe um brinquedinho aqui, ó. Quer que eu mostre agora o brinquedinho? Não, quero falar mais. Então, o brinquedinho vai ser... De família, né? Já pegou. Eita, tô derrubando a mesa agora. Ficou tenso aqui, minha gente. Meu Deus! É verdade. Um dia o Moisés também matou um egípcio. Nós chamamos o marido da Lu de Moisés, gente. Era Marcão, temos um carinho e uma amizade profunda. E acabei de lembrar que o Moisés já enterrou um egípcio na areia. Então, eu vou ficar esperto com essa história. Eu não sou egípcio, então vai tudo bem. Eu poderia voltar um pouquinho numa coisa? Você pode o que você quiser. O podcast é seu. Quando a Cris antes estava falando ali, né, te respondendo sobre trabalhar fora ou não trabalhar e coisa assim, né? Eu queria colocar uma coisa diferente que, de certa forma, eu também parei de trabalhar quando os meus filhos eram crianças. Eu tive o primeiro filho, eu tinha uma empresa de comunicação, eu tinha muitos clientes na época, e ele nasceu 2 meses depois, eu levei o escritório para casa. Né? E aí, 3 anos depois, quando nasceu o meu segundo filho, eu estava com o escritório em casa, eu continuei trabalhando um pouco. Eu lembro que o meu filho tinha uns 4 dias e eu estava atendendo ligação de um dos meus clientes que não sabia acho que naqueles dias ali, 2, 3 dias que a gente não se falou, tinha nascido o bebê, né? Então, atendi um telefone lá, falando, e até que ele escutou aquele chorinho, né? E daí, Então, eu desenvolvi um tempo do trabalho em casa. Mas, quando o filho mais novo tinha 1 ano, eu cortei todas as coisas de trabalho, assim, de profissão. Externos, né? Eu resolvi que eu precisava me dedicar a eles, porque senão eu nunca conseguiria dar
a eles o que eles precisavam, porque não era o meu perfil. O meu foco era para fora, era para trabalho, era para conquista. Eu vim de um lar onde a minha mãe sempre trabalhou fora. Claro. Então eu não, e ela Porque achava tem que era- conjunturas da vida que não permitem que todas as pessoas façam o que lhes é Sim, ideal. sim, Algumas com pessoas certeza. trabalham pela sobrevivência, Isso. trabalham por necessidade, Isso. não é uma escolha, mas podendo ser. E naquele momento a gente ainda não poderia fazer essa escolha, naturalmente falando. Naquele momento eu ganhava mais do que o meu marido. Eu tinha bons clientes, ali eu estava num momento profissional bem Pungente. positivo, bem crescente, financeiramente bem interessante. E ali eu falei, não, se eu não fizer isso, eu não posso. E foi um risco, né? Assim, a gente conversou várias vezes, eu e o Marcos, eu larguei um, larguei outro, mas quando foi a última coisa que eu decidi, foram, assim, muito tempo de conversa. Não, mas olha isso, mas olha... Até que um dia o Marcos falou assim, tá bom, mulher, chegou o tempo... Entraram em acordo. Tá bom, entramos num acordo, assim, já, tipo... Ok. Agora é o tempo, ok. Consolidado, última instância. E eu pude experimentar, assim, um milagre de Deus, também levantando financeiramente e profissionalmente meu marido depois disso, aonde assim, eu nunca tive uma falta. Né? Na nossa casa nunca teve falta por causa disso. Mas o que eu queria falar até nem era isso, era outra coisa. Era Mas de você chamou atenção para uma coisa aí que não precisamos nem comentar sobre, mas pode dar muito pano para manga. Você tinha uma estrutura, você disse, que nesse momento rendia mais do que a estrutura profissional do seu esposo. Sim. E ao você tomar um passo em direção à sua família, a estrutura profissional do seu esposo ampliou-se Sim. de uma forma que você nunca teve falta. Sim. Pelo contrário, eu tive abundância. Fica a dica. Muito mais do que eu acho que eu teria se eu tivesse... Mas será que é continuado. razoável dizer que talvez, se você tivesse essa estrutura, brigado por ela e continuado, essa estrutura de seu esposo não tivesse crescido ao ponto que cresceu e não tivesse... Bom, vamos deixar essa pergunta para você que está nos ouvindo, porque não existe como respondermos aquilo que não aconteceu, mas vale a pena nós pensarmos que será que quando eu coloco a minha vida na estrutura que faz melhor para a minha família, mais adequada aos princípios e aos projetos de Deus, que não exista uma operação do sobrenatural de Deus abençoando as coisas que precisam ser abençoadas e pacificando aquilo que nós não podemos pacificar? Quem sabe alguém tenha chamado isso de fé. Ao que, para quem está ao redor, é loucura. Né? Eu fui chamada de loucura. O dia Ficar em casa, o capaz, dia que eu vai fui dar a largar, notícia da última coisa, não, a penúltima coisa que eu larguei, mas era... Gente, vocês não estavam próximos na época, mas a Lu, além de escrever para algumas colunas, ela representava um jornal de grande circulação e fazia toda a parte comercial na região. Tinha muita coisa acontecendo, acho que uns RP, né? Trabalhando aí intensamente nesse processo, e a gente gostava e gosta muito, porque temos o privilégio de ver a operação desses dons acontecendo hoje em outras causas, Sim, né? Sim, com certeza. E aí, quando eu fiquei, então, só em casa, e os filhos começaram a crescer e tal, eu também fui conhecendo Deus naquele momento, comecei a servir a Deus, a fazer outras coisas, né, envolvendo as coisas de Deus, mas não no ambiente profissional, né, no mercado de trabalho, eu saí fora desse lugar. Mas aí os filhos cresceram, né, dentro dessa situação. E conversando com eles algum tempo atrás, alguns anos já, olha a visão deles, e é para isso que eu queria chamar a atenção. Mãe, você nunca parou de trabalhar. O dia que eu ouvi isso, primeiro me deu uma raiva, mas me deu uma raiva daquele moleque falando isso para mim, porque eu sabia o que tinha custado para mim parar de trabalhar. E, por outro lado, dali a pouco eu desmontei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu fiz todo esse esforço. E essa não foi a língua do meu filho, ou eu parei de trabalhar, mas eu talvez não investi nele a ponto dele entender que eu estava em casa por conta dele, né? Ou deles ali, mas foi um especificamente que falou sobre isso.
Então, também eu queria chamar a atenção para isso, que às vezes a gente faz para mim foi uma renúncia na época. Sim. E você está ali, mas você está dentro de casa. E você, às vezes, pode trocar o teu trabalho. Né? Eu troquei o que eu fazia para fora por, talvez, esfregar a parede. Não foi o meu caso, mas esfregar, limpar vidro, esfregar chão, etc., por fazer uma limpeza da casa, a ponto de não dar aquilo que aquele filho precisa, de não encontrar os olhos, de talvez deixar aquele filho sozinho dentro de casa, como se a mãe não estivesse ali. Então, E era um tempo onde a gente aprendia menos sobre essas coisas. Apesar de sempre ter algum ensino sobre, eu me alegro hoje, mesmo na nossa comunidade de fé, que chama Comunidade Vida aqui em Pato Branco, mas tem muito acesso para saber de linguagens de amor das crianças, para saber não só... Porque uma coisa é a verdade factual e outra coisa é a verdade percebida. Então, aí teve uma discrepância entre o fato de que você realmente abriu mão do seu trabalho, mas que não chegou, em alguns momentos, a ser a realidade percebida pelos seus filhos. Como diminuir essa distância entre o que está acontecendo e como nossos filhos percebem o que está acontecendo, os registros, como ser formados esses registros. Mas, e ainda assim, tem coisas que nós costumamos dizer que a adolescência é a oportunidade de reescrever algumas histórias da infância. Então, como fazer isso? Isso é linha para muito mais conversa, mas aí a gente vai deixar essa conversa quando o foco do nosso podcast forem os filhos. Vamos lá. Pergunta das famílias que estão nos ouvindo. Qual é a ordem de prioridade? Tem um organograma familiar? Qual é o princípio? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitem, e vou deixar vocês comentarem e modificarem a minha resposta. Bem, nós entendemos que a família é uma estrutura dada por Deus para que o homem possa conhecer o seu próprio ser. Um pai, para nós, é um presente de Deus para uma família para representá-lo, enquanto os filhos ainda não alcançam estrutura psicoemocional, de entendimento, para se relacionarem diretamente com esse próprio Deus. Então, em outras palavras, o pai é aquele que revelaria Deus ao coração dos filhos. Ele, ao lado de sua esposa, os dois têm essa função, mas principalmente o pai é uma revelação de Deus à vida dos filhos. Então, como se dá essa revelação? A qualidade da vida desse pai aos olhos dos seus filhos vai influenciar muito como esses filhos vão enxergar Deus no futuro. Muito dificilmente uma relação extremamente conturbada com a paternidade permite que os filhos tenham uma relação boa com Deus. Então, eles precisam de muito mais esforço, muito mais trabalho, muito mais aprendizado para poder se relacionar com Deus do que alguém que teve uma relação mais harmônica, mais estruturada, mais bíblica com o seu pai. Nesse ponto, porque Deus é o centro de todas as coisas, o pai se torna na família necessariamente alguém que deveria ter a primazia, deveria ser colocado como aquele que tem a primeira escolha, o primeiro lugar, a última palavra. Um pai que representa Deus vai amar tão profundamente a sua família que não vai usar o fato de ter a primazia para si próprio. Então ele vai pegar. Eu tenho o direito de pegar o melhor bife da mesa. E algumas vezes eu vou comer aquele bife que é o maior, que é o mais bonito. Mas muitas vezes vou usar a minha primazia para dizer, esse aqui é o mais bonito. Hoje ele vai ficar com a mãe. Esse aqui é o mais bonito. Hoje eu vou dividir entre os filhos. Esse aqui, então essa generosidade daquele que tem a primazia. Agora, se ele não tem, é disputa. Se ele não tem, não ore de olho fechado, porque quando você abrir o olho, alguém já pegou o bife. Então, quando não, a falta de uma autoridade, ela abre espaço para todas as guerras. Quando existe uma autoridade amorosa sobre uma família, então tem espaço para crescer em paz. E essa visão, que no futuro será a visão
que aquela família terá de Deus não vai ficar comprometida, mas vai ficar, muito pelo contrário, evidenciada na vida desse pai amoroso. É isso mesmo? É isso mesmo, eu acredito que, como casadas, né, até estamos realizando um curso Experiência do Lar, e até fala um pouco sobre prioridades disso, mas Deus é a nossa primeira prioridade, e a segunda precisa ser o nosso marido, precisa ser essa prioridade de estar servindo. Muitas vezes é colocado o trabalho antes do marido, é colocado os filhos antes do marido, e tudo isso aí acaba se tornando uma desordem. Então, quando a gente tem uma prioridade de saber como que nós vamos estar investindo e agindo dentro da nossa casa, também faz com que aconteça uma harmonia entre todos que vivem. Lu, mas dizem assim que a prioridade tem que ser os filhos, porque marido é período, filho é para sempre. Você não concorda? Que estrago. Eu não concordo. Eu não concordo. Graças a Deus, eu aprendi isso logo cedo, onde a gente começou a restaurar o nosso casamento. E sempre o marido foi prioridade, e eu fui prioridade para o Marcos, e os filhos depois. Porque os filhos têm o seu lugar. É claro que, vamos pensar assim, na prática do dia a dia. Você tem um bebê em casa, você tem uma criança de 2, de 3 anos. De certa forma, na questão do tempo, das lidas dentro de casa, aquilo vai uma prioridade para a criança. Você tem um bebê de 6 meses dentro de casa. A prioridade funcional, pela necessidade, está mais premente. Isso, você vai, né, dar mais atenção, você vai estar o tempo todo, praticamente, porque aquela é a dinâmica para aquele tempo de vida, né? Isso não implica em relevar o casamento, o marido, para o segundo plano, mas atender uma necessidade. Isso, é uma necessidade, é temporário, porque embora parece que nunca aquele filho vai crescer, você vai ter, né, uma noite de sono, igual eu falava com uma pessoa semana passada, parece que eu nunca vou ter uma noite de sono inteira. Vai acontecer, acontece. E, na verdade, eles crescem muito rápido. É um jargão, mas é a pura realidade, né? Um dia é as fraldas, outro dia é a chave do carro. É muito rápido. Então, essa prioridade, se ela não acontece, o casamento desestabiliza, porque você tá quebrando uma perna da mesa, né, da estrutura do casamento, porque é o casal, é trazer o filho para um lugar que é do outro, que é do cônjuge. Então, o filho precisa ter o seu lugar. É primeiro Deus, eu concordo com a Cris. Primeiro, o meu relacionamento com Deus, que é quem transforma e me capacita a viver o meu papel, a não querer matar o outro, a viver, a ser moldado por Deus, a ser verdadeiramente alguém que vai caminhando para ser cada vez mais parecido com Jesus na terra. Mas depois o marido... Depois os filhos, né? Essa é a prioridade. Se inverter isso, é caos dentro de casa. Assim como quando a gente inverte papel de homem e mulher, marido e esposa, também é caos dentro de casa. O livro de Cantares é um dos livros que fala sobre família e casamento. O livro de Cantares é claramente dividido em 3 períodos. O primeiro período, um período onde o Senhor, ou esse noivo maravilhoso, ele está elogiando a sua mulher, ele está dizendo que ela é bela, que ela é formosa. Não vou nem repetir exatamente os textos aqui, né? Porque eu acho que os nossos ouvintes iam ficar um pouco escandalizados de ouvir coisas como: as coxas das éguas do faraó te comparo, querida minha. Mas, então vamos direto aqui para pensar na estrutura. Gente, a nossa técnica é terrível. Eles vêm aqui para nos ajudar, mas eles riem o tempo todo, eles fazem careta. Eu tento não olhar para lá. Mas faz pergunta. Hoje eles chegaram ao extremo de tirar até coisinha de dentro do nariz. Pessoal, foi melhor um negócio eles do aqui, que nós, né? tá pegando o negócio aqui na técnica, gente. Me ajuda, daqui a pouco nós temos aqui o Fabiano e o grande Alisson, então fica para vocês aí imaginar quem é que está aprontando essas aqui. Bem, primeira fase, o noivo está dizendo: sua noiva maravilhosa, querida minha, amada minha, pomba minha, imaculada minha, maravilhosa, o seu cabelo, o seu olho, o seu nariz, o seu queixo, o seu pescoço, e vou parar por aí. No segundo momento, ele diz: vem, vamos conquistar, vamos para lá, vamos para cá. E ela:
Não, não, vamos ficar aqui debaixo da macieira, né? Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Ela não aceita o convite para conquistar. Ela não aceita o convite para partir para a vida e, no lugar de parar de olhar só um para o outro, olhar para um alvo, para um objetivo, para uma função. Quando isso acontece, esse noivo vai. E ela fica aguardando. E quando ele chega, ela não está no mesmo ritmo que ele. Ela não está na mesma vibe, nós diríamos hoje. E aí vem o primeiro momento onde ela olha e ele não está mais lá. E ela sofre com esse processo. Vocês acham que talvez eu desejar ser o centro do casamento ou o centro da atenção não seria menos importante se eu conseguisse, junto com meu marido, estabelecer propósitos de vida, se nós tivéssemos o mesmo Deus, o mesmo propósito? Quais são os grandes acordos que deveriam acontecer primeiro, que dariam fundamento para todos os outros? Porque se a gente deixar sem os grandes acordos, me parece que o dia a dia fica meio caótico. Mas quando a gente está vivendo para a mesma coisa, buscando a mesma coisa, tendo um foco, talvez a gente entrando lá no descrito, lá em Gênesis 11, porque eles têm um só pensamento e um só propósito, não haverá limite para tudo que tentarem alcançar. Talvez esses grandes propósitos não sejam um arrimo para a gente chegar com as pequenas coisas, com alegria, com mais prazer, com uma vida mais frutífera. Quais seriam os grandes acordos? Onde um casal, uma família deve colocar os seus olhos? Eu acredito que primeiramente em Deus, claro, mas eu vejo muito, vou falar como que vou abrir um pouco o meu relacionamento, mas eu acredito, além da gente estar com os olhos em Deus, nós precisamos também estar com os olhos um no outro, em comunicação. Eu vejo que muitos acordos e muitas brigas acontecem porque não existe essa comunicação. Então, a nossa prioridade lá em casa é Deus. Nós oramos juntos, nós compartilhamos, mas nós, na forma prática, todos os dias nós temos um momento que nós sentamos, tomamos um café, né? Quando ele está em Pato Branco, às vezes ele viaja, e conversamos sobre o dia, sobre isso, aconteceu tal coisa com tal criança, o que fizemos, aconteceu tal coisa com esse dia. Então, nós precisamos construir essa prática. Sempre foi assim? Não. Mas nós começamos a entender que essa falta de comunicação diária estava fazendo a gente se perder em alguns momentos. Então, nós precisamos, parece uma coisa, às vezes, até besteirinha, meia hora ali, as crianças estão lá tomando banho, a gente senta e conversa. Então, essa forma de comunicação faz com que a gente estabeleça prioridades primeiro entre o casal, que às vezes as pessoas, vamos prioridades, vamos viajar, vamos... essa é muito boa. Mas esquece das pequenas coisas, até do mesmo dia a dia. do dia a dia, do que você pode priorizar. Se a gente for pegar um casal, um marido e uma mulher, se conhecem tão assim, intimamente, que nenhum pai e uma mãe conhecem, tanto como um marido e uma mulher. Sem dúvida. Então, o que acontece? As pessoas acabam tendo tanta intimidade, às vezes física, que acabam esquecendo da intimidade verbal, da comunicação mesmo, de falar de sentimentos, de falar... Então, eu acredito que estabelecer prioridades em Deus, estabelecer prioridades um com o outro, isso faz toda a diferença para que venha estar caminhando nessa comunicação e estar entendendo, e que nem a Lu falou, nem sempre vai ter um comum acordo na hora, mas você expor, às vezes, um sentimento, algo que aconteceu, algo que não concordou, às vezes vai ficar meio... mas daí, no outro cafezinho, você já retoma aquele assunto. Mas então, como juntando aqui a minha fala com a sua, um dos propósitos dos dois é essa transparência e comunicação. Exatamente. Então, nós temos um propósito de descobrir o nosso coração um para o outro sempre. Lá em casa, a gente marca reunião. Olha, já começa a ficar mais... Não, né? Chega em casa, às vezes você vai dormir, o marido está pensando em iogurte de framboesa, por exemplo, na hora de dormir. E a esposa, no lugar de estar pensando em iogurte de framboesa, ela está falando assim, e aí, que horas nós vamos atender não sei quem? Alguém me ligou para fazer não sei o quê? E você, iogurte de framboesa, iogurte de framboesa. E é isso. Então, a gente costuma dizer assim, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reuniãozinha para amanhã, 9 horas, e a gente acerta todo mundo, e agora vamos para a cozinha para fazer um iogurte de framboesa. Então, precisa marcar reunião para que a vida... O que está tão engraçado, Cris? É que a gente nunca tinha ouvido esse termo iogurte de Cada um chama como quer. Iogurte Vamos lá. de framboesa.
Ô, gente, Framboesa. eu não sei, porque assim, ó, a Framboesa. minha esposa faz granola. Uma delícia. Então, sabe, essas coisas fazem parte iogurte de framboesa. da vida. Um iogurte de framboesa com aquela granola e tal, é bem gostoso. Legal. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou com você nisso. Um dos valores fundamentais é essa transparência. A gente costuma dizer que um bom diálogo e uma boa briga, porque a gente acredita em boas brigas. Briga limpa. Briga limpa, tem que aprender a Saber brigar. brigar, né? Essa aprendemos com o Saber pastor Juliano. brigar. Aprendi com a mãe do pastor Juliano ainda. Briga limpa. Mas eu costumo dizer que ele é fundamentado em duas coisas importantes: coragem e consideração. Eu tenho que ter coragem para dizer tudo que eu preciso sobre um assunto. E consideração para ouvir tudo que a pessoa precisa dizer sobre aquilo. Considerando que ela pode estar certa, considerando que se ela estiver divergindo de mim, talvez eu esteja errado. Mas a coragem de expor completamente o meu pensamento e o meu sentimento e a consideração para ouvir completamente o sentimento. E depois as pessoas só estão abertas para mudar alguma coisa no que pensam quando têm certeza que elas são completamente compreendidas. Vou dizer de novo, as pessoas só têm condições de mudar alguma coisa do seu próprio pensamento depois de considerarem que foram plenamente compreendidas naquele pensamento. Porque até que eu me sinta compreendido, eu penso, não, se ele me compreendesse, ele não estaria tentando modificar o que eu penso. Você tem alguma coisa para mostrar para a gente? Eu vi você mexendo em umas coisinhas ali. Será que vai acontecer? Porque a Bíblia diz que tem 2 tipos de casa. Tem 2 tipos de pessoa. E é muito interessante que a Bíblia fala que esses 2 tipos de casa não são de uma pessoa que vive com Deus, uma pessoa que sabe a Bíblia, uma pessoa que lê a Bíblia e outra que não sabe nada, outra que é ímpio, outra que está longe. A Bíblia diz que 2 tipos de pessoas ouvem a Bíblia. 2 tipos de pessoa têm palavra no seu coração. Mas a diferença está aquele que pratica e aquele que não pratica. Aquele que ouve a palavra e não pratica. Estou desmontando no fundamento. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Vem a tempestade, vem o vento e levam essa casa. E a grande será a sua ruína. Aquela que ouve a palavra e a pratica. Essa é aquela que constrói a sua casa sobre a rocha. Também vem tempestade, também vem o vento, mas a sua casa permanece. A sua casa está lá fundamentada. Então, talvez a gente precise pensar se nossa casa... A casa, ela é fundamentada no dia de bonança, mas ela é provada no dia do vento e no dia da tempestade. E hoje já me parece que eu não preciso nem falar, que é uma realidade que nós vivemos, o fato de que em toda casa tem o dia do vento. Em toda casa tem o dia da tempestade. Você concorda comigo, Lu? Com certeza. Era o brinquedinho que eu achei mais fácil lá em casa hoje. Depois você olhou embora, foi jogando dominó. Faz menos tempo que a Cris lida com as construções que você, Lu. E acho que essa construçãozinha, ela fala de 2 coisas, né? Ela fala que, em algum momento, eu acho que em todo casamento tem lugar para... A gente entra numa família, né, num casamento, constrói a nossa família com muitas ideias, muitos sonhos, muitas coisas na cabeça. Às vezes, o primeiro vento que sopra, né, já derruba o nosso castelinho de areia, né? Falar de nós, as mulheres, que temos, às vezes, né, todo um romantismo envolvido. Um sonho. Tá tudo montado. Deixa eu só falar uma coisa para quem só está nos ouvindo. Elas montaram aqui em cima da mesa uma espécie de torre, aqui um castelinho, um Jenga com 28 peças de dominó. Então, sobre isso, quando elas estão falando assim, um castelinho, uma construção como essa, elas estão falando disso que está aqui em cima da mesa. Então, uma hora, eu vou falar da minha vida, uma hora esse castelinho foi derrubado. E graças a Deus que ele foi derrubado. Porque ele caiu, porque ele estava firmado em cima de coisas que são passageiras, que não é base sólida, que não é estrutura. E
E muitas coisas na nossa vida hoje, eu pensei em muitas coisas, né? Quando eu imaginei essa construçãozinha. De certa forma, é isso que o pastor Juliano falou, que a gente precisa afirmar a nossa casa na rocha, né, num lugar estável. É fato, porque senão ela vai ruir na primeira tempestade que chegar no casamento, e isso acontece nos nossos dias, a gente vê, né? Mas também há uma agenda do inferno, eu diria, para destruir o nosso lar, a nossa família, para destruir mais do que a nossa família, para destruir toda uma sociedade do jeito que ela foi planejada para funcionar. Então, a gente está num momento, como sociedade, como mundo, de desconstrução. Tudo que a gente conhecia ruiu. E agora, em cima do que a gente vai construir? O que a minha família precisa nesse tempo? Porque quando a gente fala aqui de ter tempo de qualidade, de conversa, de diálogo, que eu fecho com a Cris, lá em casa conversamos muito e é o pilar, e de todas as mulheres e gentarada que a gente conversa, a maior crise é a falta de entendimento, falta de conversa dentro de casa. A maior crise, além das crises naturais, que são e sempre foram, falta de diálogo, o egoísmo, um casar para ser feito feliz, né? Quero achar alguém. Agora nós temos uma agenda toda montada para que aquele pouco que sobrava dos relacionamentos possa ser sistematicamente desconstruído ou destruído. Então agora o homem já não é aquele que tem a primazia, temos que destruir o patriarcado. Os jovens podem decidir aí a expressão da sua sexualidade, e aí até um termo que eu questiono, a questão do gênero, mas enfim, porque somos de gênero sapiens, né? Homo sapiens do reino da classe mamária, somos, né? Não estamos falando aqui de opções de desenvolvimento ou de gostos de sexualidade, estamos falando de fundamentos da sociedade humana. Então, quando a gente vai colocando bolhas de ar nessa nossa fundação, há de se esperar que o próximo andar pode pesar demais. E aí pode ruir a nossa história, pode ruir a nossa vida como sociedade. Porque ouso dizer, debaixo da misericórdia de Deus, que lá em casa não entra. Esse é o ponto que talvez você precise entender, você que nos ouve, que você não é necessariamente obrigado a colher os frutos da loucura da geração que você vive. Porque toda uma nação perdeu os primogênitos, mas existiam algumas casas que tinham um sangue do cordeiro nos seus umbrais, sobre as quais o anjo da morte não tinha autoridade para tocar. Não importa que estejam convidando o anjo da morte para matar os filhos de todas as famílias. O que você precisa se importar é como é que o sangue deste cordeiro, que revelou depois ser Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, como eu vou ter esse sangue nos umbrais da minha porta? O que não dá para fazer é imaginar que nós podemos ter proteção para a nossa casa e, ao mesmo tempo, viver educação positiva, dizendo que a criança não pode ser contraditada de nenhuma forma, dizer que as crianças, na sua tenra idade, na sua adolescência, podem escolher fazer transformações que nunca vão poder ser revertidas no seu corpo, ou que os pais não deveriam ter autoridade sobre a vida dos filhos, ou que os homens não seriam livres para dizer o que querem e, consequentemente, devem assumir toda a responsabilidade pelo que falam, que eu não possa defender a minha família. Então, essa bagunça maligna que está expressando-se, tomando para si o título de modernidade, ela não coaduna com casas que têm o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta. Tem que decidir. Quer ser moderno? Lide com o anjo da morte e veja o que vai virar a sua casa. Agora, se você quer ser um homem, uma mulher que vive pelos princípios de Deus, você vai ter que deixar lá fora todos esses benesses
da modernidade. Aí não tem jeito. Aí você vai ter que se livrando da pornografia, você vai ter que se livrando dos jeitinhos para ganhar dinheiro de forma pouco ética, você vai ter que se livrar desse egoísmo que faz com que você passe por cima das pessoas. Porque Bíblia, Jesus, essas coisas de Deus, funciona desse jeito. Ou você tem tudo, ou você tem quase nada. Mas você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Quer Deus, é só Deus. Quer a modernidade e o mundo? Se vira com o que você puder. Acho que chega.